Olá, crianças, bom dia. Estamos juntos novamente para nós estarmos estudando, aprendendo mais sobre a palavra do nosso Deus e fazendo uso da nossa revistinha Explorer, que traz como tema central Ruth, um drama familiar. E hoje nós estaremos estudando a quinta lição, que traz como tema para hoje Boaz pede Ruth em casamento. E como nós estamos na quinta aula, na semana passada nós vimos que Ruth ela havia recebido alguns conselhos e orientações da sua sogra Noemi. E hoje nós veremos se ela foi obediente e se ela cumpriu minuciosamente o que lhe fora ordenado. E o nosso texto para hoje se encontra em Ruth, capítulo 3, do versículo 6 ao 18, mas nós estaremos lendo apenas o capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 13, mas antes de nós lermos, nós estaremos falando com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos primeiramente por mais esse dia, por essa rica oportunidade e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça ser pessoas bondosas, respeitosas e que saibamos esperar, Senhor, pelo tempo certo, cumprindo os nossos deveres e recebendo também, Senhor, os nossos direitos, sendo sempre guiados e orientados pela Tua palavra, Senhor. Assim como na história que nós vimos hoje, veremos hoje, na vida de Ruth e de Boaz, Senhor. Fica, Senhor, com as nossas vidas, é o que te pedimos, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Ruth, capítulo 3, do 6 ao 13. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou e, em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. — Quem é você? Perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, respondeu ela. — Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. E se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Então nós vemos que Ruth, ela cumpriu então as orientações de sua sogra e ela foi ao lugar onde estavam debulhando as espigas e fez tudo conforme a sua sogra lhe tinha mandado. Ela esperou que Boaz ele terminasse de comer e beber e fosse se deitar. Ela chegou de mansinho, ela levantou a coberta dos seus pés e se deitou ali no cantinho aos pés de Boaz. No meio da noite, Boaz acordou, então nós vemos aqui que ele acordou e ficou admirado ao ver que tinha uma mulher deitada próximo, perto aos seus pés. Então ele perguntou quem era e ela respondeu que era Ruth, a sua empregada, e continuou dizendo que ele era seu parente chegado e que ele tinha o dever de protegê-la. E Boaz, nós vemos que Boaz, ele desejou
as bênçãos, né? Ele abençoou então a vida de Ruth e falou que ela estava sendo leal à família do seu sogro porque ela não havia procurado, não tinha ido atrás de um homem mais jovem para se casar, e falou ainda que ela era conhecida na cidade toda, sendo uma mulher direita, ele a chama de mulher virtuosa, e ele faria o que ela estava pedindo. Só que Boaz, ele reconheceu que era sim o seu parente responsável por ela, mas ele constatou também algo que poderia impedir que fosse ele o resgatador, a pessoa responsável por protegê-la, por casar-se com Ruth novamente. Isso porque havia outro parente mais próximo do que ele. Então ele pediu para que Ruth ela ficasse lá o resto da noite e no dia seguinte tudo seria resolvido, que ele então procuraria da melhor forma resolver aquela questão. Boaz, ele prometeu que se o outro homem não quisesse ser responsável por Ruth, ele seria. E foi assim que aconteceu. Ruth, ela continuou deitada então aos pés de Boaz até amanhecer. E antes de partir, Boaz, ele deu alguns quilos de cevada para que Ruth levasse para sua sogra Noemi. Então, Ruth voltou para a cidade, voltou para a sua casa na manhã seguinte. E quando ela chegou em casa, a Ruth contou a Noemi o que tinha acontecido e o que Boaz havia falado. E Noemi pediu para que Ruth tivesse paciência e esperasse para ver o que seria resolvido a respeito daquele assunto. E ela tinha certeza de que Boaz não descansaria enquanto ele não resolvesse aquele assunto. E nesse texto nós podemos ver que Boaz, ele foi um homem responsável com as suas obrigações, porque naquela época a lei dizia que quando o marido ele morria, o irmão do falecido ele deveria se casar com a viúva que não possuísse filhos. E se nenhum irmão estivesse disponível, como era o caso de Ruth, um parente mais distante poderia ser solicitado a cumprir então esse dever. E nesse caso, a viúva, ela tinha que falar para o parente que ele era aceitável para ser o seu resgatador, o seu provedor. E foi o que Ruth fez. Ela foi até Boaz e ela disse a ele para ser seu marido e assim reconstruírem a família. Boaz, ele aceitou e ele prometeu resolver todas as questões de forma correta, da maneira certa, indo atrás do outro resgatador, que era um parente mais próximo da família do sogro de Ruth, e para ver se ele tinha a intenção de casar-se com Ruth, de ser o resgatador da Ruth. E podemos ver que Boaz foi um homem íntegro, um homem responsável, que procurava agir de acordo com a lei. Será que assim como a vida de Boaz, nós estamos procurando viver da forma correta, fazendo as coisas da maneira certa? Porque em casa, na escola ou na igreja existem regras, e essas regras, elas foram estabelecidas para serem cumpridas. E quando nós não as cumprimos, nós podemos ter uma vida cheia de problemas. E ainda mais, nós podemos afetar negativamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor, dando maus exemplos. É sempre bom pararmos para refletir e ver se nós estamos agindo da maneira correta. E semana que vem, então, a história ela continua. E nós vamos ver o que Boaz ele irá resolver sobre a questão do seu casamento com Ruth. E nós já vamos finalizando a nossa aula de hoje e nós estaremos falando o nosso moto, o nosso versículo que se encontra no livro de Lamentações,
capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tenham todos uma ótima semana.